Boa tarde a todos, todas e todas, membros das comissões de heteroidentificação do IFPA, membros da rede RENEAB, dos 18 núcleos pertencentes aos 18 campos do IFPA e grupos correlatos. Estamos hoje, nesse dia e nesse momento, abrindo essa live, que é uma live importante. Essa roda de conversa é uma roda de conversa organizada pela Rede RENEAB, juntamente com a Comissão de Heteroidentificação do Instituto Federal do Pará. Desde a última segunda-feira, a Rede RENEAB tem trabalhado junto aos coordenadores dos núcleos, aos membros dos núcleos e grupos correlatos do IFPA, no sentido de fortalecer os debates e as discussões qualificadas e críticas em torno da Resolução 194, da alteração da Resolução 194, que diz respeito às novas readequações da carga horária docente, e a Comissão Institucional de Heteroidentificação, que é a Comissão Institucional de Heteroidentificação, que é uma comissão voltada às políticas afirmativas, não pode se furtar de, num momento desse, onde docentes e técnicos estão se voltando para a questão dos efeitos da alteração da Resolução 194 do Instituto Federal do Pará, que nós estejamos contribuindo para esse debate qualificado, com o intuito de fazermos aquilo que nós consideramos uma construção coletiva que atenda aos nossos interesses, no sentido de fazer esse IFPA mais crítico, mais humano, mais tecnológico, mas que sim permita a docentes e técnicos estar atuando no âmbito do IFPA sem maiores sofrimentos, e é nesse sentido que a gente promove hoje essa roda de conversa, os efeitos da resolução, da alteração da resolução sobre a carga horária docente. Então, nesse sentido, eu quero desde já agradecer a presença do professor do Campus Belém, Gustavo da Silva Salles. O professor Gustavo Salles é membro da CPPD Central, por muitos anos vem coordenando a CPPD do Campus Belém, e é exatamente essas CPPDs que estão instituídas pela própria reitoria para coordenar e estabelecer esse debate no SIGA acerca da nova carga horária docente. Nesse sentido, a participação da CPPD na orientação das nossas ações no que diz respeito às alterações na carga horária recente é extremamente importante, porque ela nos dá uma segurança de que tudo aquilo que nós vamos poder contribuir no SIGA até o dia 23, porque nós já temos essa grande notícia que o Instituto Federal do Pará estendeu até o dia 23 as contribuições acerca da resolução da nova carga horária docente, que nós possamos, sem dúvida alguma, ter. Então, nós temos aqui a resolução 194 do Instituto Federal do Pará, de 2018, a portaria do MEC, que é a portaria 933, que estabelece as diretrizes complementares à portaria 554 de 2003. Essa portaria é uma portaria que serve para a regulamentação das atividades docentes no âmbito da rede federal. Isso significa o quê, pessoal? Significa que nós temos todas as entidades educacionais da rede federal voltadas para um momento de uma construção verticalizada do governo federal nesse sentido de alteração das cargas horárias. O que nós percebemos, eu ontem mesmo tive contato com a professora Socorro Coelho, da Universidade Federal do Pará, da DUFPA, que é do sindicato, onde também a própria DUFPA tem
trabalhado nesse sentido de estar juntamente aos colegiados da Universidade Federal do Pará, nesse sentido de nos defender e defender a própria universidade daquilo que a gente considera mais uma investida do governo federal, mais um ataque à posição do docente na educação. Então, desde já, eu quero agradecer a participação dos membros da RENEAB, dos membros das comissões institucionais. O nosso objetivo aqui é fazermos, sim, uma construção coletiva para que nós possamos, até o dia 23, adentrar no sistema, acessar o SIGA e observarmos os pontos críticos dessa resolução que nos atingem no âmbito do ensino, no âmbito da pesquisa e no âmbito da extensão do IFPA. Então, além disso, o nosso objetivo final além de orientar e estarmos trabalhando juntos nessa construção coletiva, termos também uma posição oficial dos núcleos de estudos afro-brasileiros, dos núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas e dos grupos correlatos, assim como da Comissão de Heteroidentificação, num documento único que possamos construir até a semana que vem e encaminhar para a reitoria do Instituto Federal do Pará, enquanto rede RENEAB, que agrega mais de 120 docentes desse FPA. Importante nos posicionarmos, somos um grupo que trabalha políticas afirmativas, políticas inclusivas, por isso não podemos deixar de atentar para todos os efeitos que essa nova resolução da carga horária docente vem a incidir sobre as nossas vidas no Instituto Federal do Pará. Então, desde já agradeço, apresento para vocês nesse momento, para quem ainda não conhece, estamos aqui o professor Josias Salles, que é o presidente da Comissão Recursal, eu, enquanto presidente da Comissão de Heteroidentificação, recebemos, a partir de agora também, o membro da CPPD e docente do IFPA Campus Belém, Gustavo da Silva Salles. Gustavo, boa tarde. Bem-vindo, muito obrigado pela sua participação e colaboração aqui pela Rede RENEAB e com a Comissão de Heteroidentificação do IFPA. Boa tarde, eu que agradeço por poder participar dessa oportunidade com um grupo tão seleto, um grupo que se dedica às ações de tão grande importância nas nossas instituições. Professor Josias Salles, faça a sua apresentação. A nossa dinâmica da live, nós vamos dar 30 minutos de fala para o professor Gustavo Salles, e eu e o professor Josias Salles teremos uma fala mais curta, de 10 a 15 minutos cada, para que possamos adentrar nesse documento, destacar os pontos principais para a contribuição e abrirmos essa roda de conversa aqui das comissões de heteroidentificação do IFPA. Josias, a fala é sua. Olá, gente, boa tarde a todos, né? Inicialmente, a gente agradece a presença de todos vocês, a gente sabe que nós estamos com muitas atividades, né? Alguns campos já estão fazendo novamente o pitch, outros fechando o rádio, outros fazendo tudo concomitantemente, terminando o semestre. Então, agora eu estou no conselho de classe ao mesmo tempo que eu estou aqui na reunião com vocês. E assim, o nosso objetivo, né, para ser rápido e direto, né, é que a gente faça uma breve discussão a partir desses documentos, principalmente os documentos que o professor Gustavo já nos enviou, né, e que foi compartilhado com todos lá pelo grupo da RENEAB, para que daqui saia pelo menos o documento básico que a gente possa utilizar como baliza para a gente responder, né, aos 11 apontamentos daquele questionário que está lá no SIGA, que a gente tem até o dia 23. Então, é isso, né? É a gente tentar reunir aqui uma fala comum, né, para a gente se pronunciar não apenas enquanto docente de cada campus, mas também enquanto rede, né, já que essa alteração ela vai abalar também as nossas atividades que a gente está desenvolvendo aí nessas comissões de heteroidentificação. Obrigado, gente. Obrigada, Josias.
passa agora a fala, tá? O professor Gustavo Salles, em meia hora, onde ele vai fazer a apresentação dos principais pontos, vai fazer uma breve introdução e também a apresentação dos principais pontos que nos afetam e que devem ser trabalhados por nós, construídos por nós em torno da resolução 194. Gustavo, obrigado, bem-vindo. A fala é sua mais uma vez. Bom, gente, obrigado. Como a colega já me apresentou, meu nome é Gustavo Salles, Gustavo da Silva Salles, né? Conhecido como Gustavo Salles, ou simplesmente Gustavo, ou Gustavo da CPPD, como muitos chamam, né? Por conta desses quase 4 anos aí de trabalho, né? Frente a essas nossas necessidades, essas nossas contendas, né? Nossas contendas para nos preservar. Eu sou membro da CPPD do Campus Belém, para quem está hoje na reunião pela primeira vez. Eu estou vendo alguns rostos aqui que nós já tivemos a oportunidade de conversarmos na reunião passada, né, da Rede RENEAB, mas para os demais que estejam aqui, que porventura seja a primeira vez, eu sou membro da CPPD do Campus Belém e eu sou membro da CPPD Central. Nós somos 3 membros no Campus Belém, e desses 3 membros, um membro é destacado para ir para a CPPD Central, que no caso fui eu que fui destacado. E com isso, na eleição, né, para a presidência e vice-presidência da CPPD, eu consegui, graças aos votos dos colegas, né, dos pares, eu consegui ser vice-presidente. Isso para o nosso campus é muito importante. Eu não falo isso por mérito pessoal, porque sem voto eu não seria membro, né? E sem voto eu não seria vice-presidente. Mas a importância disso, por que eu ressalto esses pontos? Não é para meu mérito pessoal, não é isso. É porque isso traz representatividade para o nosso campus, né? Então, como eu costumo dizer, quanto mais responsabilidades se tem, quanto mais cargos, né, se tem, mais responsabilidades se tem. Então, com isso, eu tenho condições de ajudar melhor aos membros, né, aos docentes do meu campus, as pessoas a quem represento. Então, hoje, eu consegui preparar ali simples, 10 slides. Eu prometo ser breve ali na fala, né, porque o mais importante é a discussão dos pontos, né, a apresentação em si. E logo em seguida a gente passa para o quadro comparativo, que é a parte mais prática da questão, né? Porque algumas perguntas vão surgir e muitas delas já vão ser respondidas já de cara pelos 10 slides ali, tá bom? Então eu vou abrir aqui o material para apresentação. Eu entrei com 2 perfis, eu apertei a mão, desculpa. Eu entrei com 2 perfis que é para que eu possa visualizar o que eu estou compartilhando. Não ficar perguntando, está aparecendo? O tamanho tá bom aí, pessoal? Dá para ler direitinho? Beleza. Aqui está tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Olha só. Nós vamos tratar do assunto, que é a alteração da Resolução 94 de 2018, e vamos fazer uma breve discussão sobre os impactos diretos sobre a qualidade do nosso trabalho, né? Porque qualquer alteração que seja promovida, né, nos afeta diretamente nesse contexto, né, da qualidade, do rendimento, da eficiência do nosso trabalho. Eu sou o Gustavo Salles, como já me apresentei, membro da CPPD do Campus Belém e membro da CPPD Central. Então, essa alteração, de que ela decorre? Ela decorre de 3 fatos geradores, né, como o pessoal do direito costuma se utilizar dessa expressão. Então, dentre esses 3 fatos geradores, quais são? A publicação da portaria 983 por parte do MEC, né? Agora é ME a sigla, a gente bota MEC aqui só para, na hora, pelo costume, né, pelo hábito de tantos anos, mais de 30 anos, a gente usando MEC, aí de repente vira só ME, né? Então, em novembro de 2020, foi publicada essa portaria 983, que traz algumas diretrizes, né,
que passariam a vigorar, que passaram a vigorar de imediato, mas que as instituições de ensino teriam um prazo de 180 dias para se adequar e gerar uma nova resolução. Então, principalmente no artigo 3º dela, ela diz que as instituições de ensino que integram a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica deverão publicar a regulamentação das atividades docentes em conformidade com as orientações previstas no anexo, né, o anexo da própria portaria, está publicado no Diário Oficial, no prazo de até 180 dias, a contar da data de entrada em vigor da portaria. Então, se impôs, né, por parte do MEC diretrizes, e essas diretrizes quase que de imediato, porque 180 dias, gente, apesar de serem 6 meses, não é um tempo viável para se pensar, para se raciocinar, para se testar e emitir uma resolução interna que vai reger o trabalho docente por tanto tempo, né? Então, seria um tempo muito exíguo, apesar dos 180 dias, como o governo pretendia, seria um tempo muito exíguo para a produção desse material com qualidade, com eficiência. Então, esse foi o primeiro fato gerador. Decorrente disso, decorrente da publicação dessa portaria, ocorreu um manifesto, uma nota de manifesto do CUNIF. Então, e nesse manifesto, principalmente o que foi narrado lá, é que as alterações em vigor na portaria 983 são prejudiciais ao desempenho pleno das atividades docentes, que valorizam o desenvolvimento e integração das ações de ensino, pesquisa e extensão. E um outro fator que eu considerei muito importante lá, tudo era importante, mas o que mais se destacou, a nova portaria, no caso a portaria 983, traz risco iminente de redução dos índices de produtividade acadêmica e dos resultados de excelência no ensino, na pesquisa, na extensão, na inovação da rede federal de ensino profissional, científico e tecnológico em relação às demandas da sociedade brasileira. Então, impor aqueles critérios, né, na leitura do CUNIF, na leitura, claro, geral dos docentes, isso afetaria de imediato a nossa eficiência. Como eu posso produzir um trabalho de excelência, de qualidade, se eu não tenho tempo para me preparar, se eu não tenho tempo para pesquisar, se o governo entende que eu tenho que estar quase 20 horas em sala de aula? É uma tarefa difícil de se cumprir, né? Então, quando foi em maio, bom, a portaria 983 foi em dezembro, né, finalzinho de novembro, com vigor início de dezembro. Nesse espaço entre dezembro de 2020 e final de abril de 2021, ocorreu o manifesto do CONIF e as suas repercussões, e quando foi em maio de 2021, o MEC recua, não recua com relação às diretrizes, mas recua com relação ao prazo, né? E expede a portaria 270 no início de maio, com vigor a partir de 1º de junho de 2021, onde, principalmente no artigo 3, o que ela define? Que as instituições de ensino que integram a rede federal Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, deverão publicar a regulamentação das atividades docentes em conformidade com as orientações previstas no anexo da portaria 983 e estabelece o prazo agora até 31 de janeiro de 2022, e não mais de apenas 180 dias. E essa portaria entrou em vigor, né, a partir de 1º de junho de 2021. Então, eu vi uma série de colegas reclamando, poxa, nas outras reuniões, por que só agora a PROEM decidiu? É assim, gente, o nosso objetivo é chegar a uma solução mais viável para o nosso trabalho, né? Vamos dar a César o que é de César. Tudo isso ocorreu dentro de um espaço de tempo, de marcadores temporais. Então, com essa porta, até que o MEC decidisse o que ele ia fazer a partir do manifesto do CONIF, né? Somente a partir do dia 1º de junho é que foi estabelecido um novo prazo, em que o MEC se pronunciou. Como ele estabeleceu apenas um novo prazo, o recado que o MEC deu é que ele não recuaria com relação às diretrizes. Então, a PROEM e os demais departamentos começaram a trabalhar, né? A partir daí, tinha iniciado um trabalho anteriormente,
mas a coisa ficou em aberto após o manifesto. Então, a partir desse, vamos dizer assim, finalzinho de primeiro semestre de 2021, é que se pôde começar a trabalhar mais intensamente em direção a isso. É como eu digo, não estou defendendo A ou B, tá, gente? O meu objetivo aqui é atender aos interesses dos docentes, mas também vamos relatar todos os fatos direitinho para que todos tenham subsídio para questionar e para contribuir, tá? Então, quais foram os impactos diretos disso sobre o nosso trabalho, sobre a nossa carga horária docente? O regulamento, lá, né, lá na portaria 983, no item 7.2, está escrito assim. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum. Não, pulei na não. Lá está escrito assim: o regulamento das instituições fixará, na composição da carga horária de aulas, de que trata a linha A do item 3. Aí eu confesso para vocês, gente, que eu estava cansado no domingo passado, e lendo esse decreto. O negócio é tão urgente que a gente não pode se abster de ler no pouco tempo vago que a gente tem, né? Olha que absurdo, né? E essas horas não vão para o nosso pitch. Eu li, na minha leitura, eu percebi que não tinha a linha A do item 3. Eu haja procurar, meu Deus, cadê essa linha A? Então, na verdade, aqui é inciso 1 do item 3. O que ele diz lá? O que ele fala lá? Né? O mínimo de 14 horas semanais para os docentes em regime de tempo integral, né? Somos nós que somos os 40 horas com DE, e um mínimo de 10 horas semanais para os docentes em regime de tempo parcial, pessoal lá das 20 horas. Para cada hora de aula prevista, do item 7.2, o regulamento da instituição poderá prever hora adicional para as atividades da linha B. Aí, novamente, não é a linha B, é inciso 2 do item 3. Né? Então, nós vamos ver quem são esses incisos 1 e 2 do item 3, agora em seguida. Mas, inicialmente, qual é o grande impacto, qual foi o grande cerne aqui da questão da portaria 983? Fazer com que o docente fique sobrecarregado dentro de sala de aula. Essa é a leitura que eu, enquanto membro da CPPD, enquanto docente, né, enquanto afetado por essa portaria, é o que eu observo, é o que eu consigo auferir, né? Ocupar o docente o máximo possível dentro de sala de aula. Aí, o que é que ele prevê lá no item 3, que ele fala, inciso 1 e inciso 2? No item 3, ele define o que são as atividades de ensino. São aquelas diretamente vinculadas aos cursos e programas de pós-graduação ofertados pela instituição, em todos os níveis e modalidades de ensino, presencial e à distância, no âmbito da educação básica e da educação profissional e tecnológica, tais como. Aí esse é o item 3. Vamos para os incisos 1 e 2. As aulas em disciplinas de cursos dos diversos níveis e modalidades da educação básica e da educação profissional, científica e tecnológica, ofertados pela instituição com efetiva participação de alunos. Então, foi aula, teve aluno, foi aula em disciplina, teve aluno, é o inciso 1. E o inciso 2 é a preparação, elaboração de material didático, manutenção e apoio ao ensino, atendimento e acompanhamento ao aluno, avaliação, preparação e correção, e participação em reuniões pedagógicas. Ele define esses dois incisos, e logo mais nós vamos ver em que eles vão nos afetar, logo mais, tá? Mas, de início, aqui observemos os primeiros impactos. Nós passamos de 10 a 12 horas, a grande maioria, que é 40 horas com DE, aí eu peço a permissão dos colegas, né, por não citar todos os exemplos, mas o exemplo mais comum, e claro, depois nas discussões que todos trabalhem em todas as circunstâncias, mas para a gente ser mais producente aqui, vamos trabalhar ali na maioria. Né? A maioria ali é 40 horas com DE. Então, como é hoje, à luz da Resolução 194? Nós trabalhamos de 10 horas a 14 horas. E nós vamos passar de 14 a 16. E lembrem que é hora relógio, não é hora aula, é hora relógio, né? Para eu transformar de hora aula, que é o que eu obtenho lá, para hora relógio, eu tenho que
dividir por 1,2, gente. Então, eu perco bastante, né? Eu tenho uma redução ali. Então, olha só, aqui ele define, né, o que são as aulas, o que é a preparação do material, correção de prova, preparação de prova, mas ele juntou também a participação naquelas reuniões pedagógicas, reunião de colegiado, reunião de coordenação de curso, que, ao meu ver, ao meu entender, né, eu não sei se é a mesma observação de cada um dos senhores e senhoras, seriam atividades de gestão da educação. Porque, gente, tudo é educação. Dentro de uma instituição de ensino, tudo é educação. Gestão faz parte da educação, a aula, né, a parte de sala de aula propriamente dita, faz parte da educação, como tudo, como pesquisa, como extensão, tudo está associado à educação. Então, quando o governo, quando lhe convém, ele vem e coloca no mesmo bojo as nossas participações em reuniões pedagógicas, de colegiado, de coordenação de curso, as demais reuniões que eu desconheço por não participar, mas que os senhores com certeza hão de conhecer dentro da nuance aí de cada atividade de vocês, entendeu? Quando ele coloca no mesmo bojo isso, eu sinto que o governo nos sabota nesse sentido, porque nós vamos ver logo mais que ele me exige que eu tenha entre 14 e 16 horas, relógio, mas que ele supostamente me dá igual tempo. Se eu tenho 12 horas de sala de aula, eu tenho direito a mais 12 para a preparação do material, 1 para 1, que era aquilo que a gente sempre lutava desde o início. Então, ele supostamente ele finge que nos dá um presente, que ele concorda conosco, mas ele inclui dentro desse presente um enxerto, um enchimento que nos sabota, que é colocar um trabalho de gestão da educação, concordo, mas que é gestão, não é sala de aula propriamente dita, entendeu? A nossa carga horária docente atual, à luz da 194, é esse nosso velho quadro conhecido aqui. Se nós olharmos aqui onde eu estou movimentando o mouse, que é a situação mais comum, né, eu acredito que para muitos, talvez nesse grupo aqui não seja mais comum, mas, no geral, se nós pegarmos todos os servidores docentes do IFPA, nós vamos ver que a maioria se concentra aqui nesse grupo. Então, nós hoje estamos entre 10 horas relógio e 14 horas relógio. E nós vamos para 14 a 16 horas relógio. A gente já tem uma certa dificuldade aqui, eu acredito Gustavo, diga, passou o interessante nisso, eu vou te interromper rapidinho, é que o IFPA fez um levantamento, fez uma pesquisa acerca da situação, da porcentagem da situação de professores que têm uma carga horária, que estão abaixo dessa carga horária, né? E nós temos um dado que apenas 20% dos professores do IFPA estão nessa situação de fragilidade. Então, por que a necessidade de penalizar tanto professores que já estão há muito tempo adaptados a uma carga horária extremamente alta? Isso é um ponto que a gente precisa pensar com cuidado, haja visto que o Instituto está instituído uma série de comissões que têm muitos trabalhos e que podem ter o seu trabalho prejudicado com essa nova resolução. É verdade, é verdade. Ao final, eu espero não esquecer de fazer comentários da minha visão pessoal, né? Tentar fazer uma tradução disso aqui, né? Mas é uma visão pessoal, tá? Mas é ao final. Então, nós estamos aqui nessa faixa, entre 12 e 14 hoje, né? E com a nova carga horária iminente, né? Eu usei essa terminologia, né? Através dessa minuta de operação e dessa geração dessa nova resolução interna do Consulp, nossa, né? Nós teremos uma carga horária iminente aí a partir de início de fevereiro do ano que vem, né, de 2022, nós estaríamos nesse grupo aqui, ó, o grupo geral estaria aqui, olha, 40 horas com ou sem DE. Aqui, dentro do artigo 24, nós ficaríamos entre 14 e 16 horas, relógio, né, para atividade de sala de aula. Aí, poxa, bacana,
vamos ter mais. Se eu tenho, o ruim é ser obrigado a ter a 14, ter as 14 horas, porque eu penso assim, se a instituição não tem turmas para me dar as 14 horas, eu não tenho culpa de não ter as 14 horas. Ah, mas eu tenho 8 horas, para 14 faltam 6. A instituição tem que construir outro prédio, abrir outro edital, abrir outro certame para ter mais alunos. Isso eu olhando por essa ótica. Mas e a qualidade do meu trabalho, né, que é o que vem sendo questionado? Enfim, né? Então, nós ficaríamos entre 14 e 16 horas, teríamos mais. Aí, os colegas estão comentando aí o pessoal da base comum. Realmente, o pessoal da base comum hoje sofre com o excesso, né? 80% dos docentes não atingem a carga horária mínima. Com essa minuta, a coisa só vai piorar, né? E aqueles docentes, aqueles 20%, vamos dizer que dentro desses 20% tem um universo um pouco menor, que são aqueles que extrapolam em demasia a carga horária máxima, né? E esses aí, que benefício eles têm? Nenhum. Eles simplesmente não conseguem contabilizar no PIT, no RAD ali, essa carga horária excedente. Aí uma colega sugeriu que ela tivesse um bônus futuro no outro semestre, no outro, quando ela achasse apropriado. Eu não discordo do posicionamento dela, mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, e se ela, Deus a livre, se ela morrer amanhã de estafa, de cansaço, ela não vai receber esse bônus. Então, eu acho que a gente tem que coibir essas situações do excesso também, né? Se a legislação aqui diz que é entre 14 e 16, tem que garantir com qualidade as 14, ou reduzir isso, que é a nossa ideia, né? E não permitir que se tenha mais de 16. Aí o governo finge que nos dá mais 14. Eu tenho 14, aí ele finge que me dá mais 14. Aí eu tenho 28. 28 para 40, 12. Eu estou engessadão aqui do outro lado, eu sou obrigado a trabalhar mais 12. Poxa, eu não quero trabalhar 12, eu queria trabalhar só 8. Eu queria ter mais um tempo para eu fazer uma outra coisa, preparar melhor minhas provas, ter um pouco mais de tempo para corrigir minhas provas, que eu não quero mais corrigir a prova na hora do Fantástico. Enfim, né? Acontece, não é isso? Então, essa estrutura matemática que foi colocada aqui também foi colocada de uma forma engessada que você não consegue remanejar horas de uma natureza para outra para que você equilibre da melhor forma para o seu interesse e, no final, você tenha as 40 horas. É muito engessado isso aqui, né? Enfim, aí, a portaria 983 do MEC, né? Esse item aqui eu estou chamando atenção aos detalhes, o perigo mora dos detalhes, eu usei essa expressão, né? A portaria 983 do MEC, eu estou dando um exemplo aqui no item 8.3.1, ela diz o seguinte: os relatórios individuais de atividade, né, que são os PITs e os RADs, né, poderão ser utilizados para fins de distribuição de carga horária e disciplinas, bem como para avaliação docente, com vistas à progressão funcional, estágio probatório, participação em editais institucionais de capacitação, pesquisa, extensão, remoção, distribuição, entre outros. Olha só, vamos dedicar aqui mais alguns segundos aqui para essa escrita aqui, de uma forma mais didática, né, mais observadora. Os PITs e os RADs poderão ser utilizados para fins de distribuição de carga horária e disciplina. Eu vou comparar os PITs e os RADs, montar um gráfico, né, e observar que grupo está falhando, amigo. Poxa, deve ser a internet. Vamos observar que grupo, eu espero que tenha melhorado. Vamos observar que grupo tem... Eu até me desconcentrei aqui, desculpem, deixa eu retomar aqui. Distribuição de carga horária e disciplinas. Que grupo está com pouca carga horária e poucas disciplinas? E que grupo está com muito? É possível remanejar a carga horária de um grupo de docentes para outro grupo de docentes? Se sim, isso vai gerar um equilíbrio melhor, vai atenuar a problemática. Se não, a problemática vai permanecer. Eu compreendo que PIT e RAD sejam usados como indicadores, né? Como mecanismos de uma melhor gerência, mas não como documentação
comprobatória para efeito de penalização. Né? Com isso eu não concordo. Bem como para avaliação docente. Poxa, eu sou coordenador de curso, eu trabalho ali naquele curso, mas eu pouco conheço o docente a respeito do trabalho dele. Então, tem alguns itens ali que eu tenho dificuldade de avaliar. Eu não sei se eu dou 10, se eu dou 8, se eu dou 7. Enfim, eu posso estar sendo injusto em dar um 9 para uma pessoa, quando, na verdade, ele merecia mais do que 10. Então, eu vou lá no pitch dele, no rádio dele, vejo com que ele trabalhou, ele próprio escreveu, ninguém melhor do que ele, e eu vou observar, não, aquele trabalhou mais, aquele merece mais, e eu posso ponderar melhor a minha decisão. Não é isso? Enquanto chefe imediata. Eu não vou falar de cada item aqui, mas eu quero apontar aqui para a progressão funcional, né? A questão da pontuação na progressão funcional, que foi o que eu acabei de explicar. O estágio probatório também, que, de certa forma, são os mesmos critérios quase da progressão funcional, participação em editais institucionais. Poxa, vai abrir um grupo de pesquisa, tem mais gente interessada do que vagas. Vamos olhar os pitches, por que não? É um instrumento, né? Um instrumento, por que não? Né? Mas não de forma punitiva. Remoção, como é que eu posso comprovar a pontuação naquele item? Através do pitch? Beleza. Para mim, o que a portaria do MEC está dizendo é isso. Eu acho que para qualquer pessoa, me perdoe, né? Me perdoe se eu não estiver usando as palavras apropriadas, qualquer pessoa sã e que tenha uma interpretação textual sã, né? Vai chegar a essa conclusão, eu acredito. O que a minuta está dizendo? Quando o docente não realizar... A nossa minuta não tem que ser feita à luz da portaria 983? Então, quando ela diz isso aqui no artigo 37, eu não estou atirando pedra em ninguém, gente. A gente só tem que barrar esse tipo de texto, esse tipo de escrita, que vem nos penalizar. Porque não é isso que a portaria 983, né? Não é isso que o nosso algoz, vamos dizer assim, está querendo também fazer conosco, pelo menos não literalmente, né? Quando o docente não realizar o preenchimento do pitch nos prazos, o mesmo será notificado pelo coordenador de curso e em seguida pela direção de ensino. Pô, tranquilo, né? O não preenchimento do pitch pelo docente poderá acarretar registro de ausência. Gente, onde está escrito isso? Eu não preenchi meu pitch, quer dizer que eu faltei ao trabalho? Eu não preenchi o pitch porque eu estava ocupado trabalhando. Não que o pitch não seja uma obrigação, não seja importante, não seja o meu trabalho. Mas eu estava passando uma prova, eu estava corrigindo provas. O que é mais importante? Não perder a data do lançamento das notas para não atrasar a formatura de uma turma, por exemplo, ou preencher o pitch dentro do prazo. Né? Aí, bom, o colega aqui está falando que faltou o semestre todo. Pô, pode ser, eu não sei. De repente é isso, né? Eu pensei que fosse um dia. Eu até peguei leve aqui, né? Mas faz sentido, não duvidemos, né? Então, não pode ser considerado ausência, gente. Eu tenho que ter a oportunidade. Foi o que eu fiz. Eu tenho que ter a oportunidade de poder ter um novo prazo estabelecido, razoável, né? Para poder preencher meu pitch. Então, eu sugiro aí que os senhores, nas suas sugestões, nas suas escritas, né, coloquem lá, ó, o docente tem um prazo regular, sei lá, de 10 dias para preencher o pitch. Não preenchendo o pitch, ele será notificado pelo coordenador de curso. Pô, direção de ensino, coordenador de curso, chefe imediata, né? E será aberto um novo prazo regular de 5 dias. Ele já teve um prazo de 10, vai ter um prazo de mais 5 para preencher. Aí, se ele não eu acho interessante, Gustavo, te interrompo rapidinho para falar que existem setores da UFPA onde quem preenche o pitch dos professores é o coordenador. Então, na Escola de Música da UFPA, quem faz os pitches todos é o coordenador. Gente, eu tive uns coordenados, eu fui coordenador do curso de edificações em Bragança. Eu tive uns coordenados que eram professores, colegas, né? Eu digo coordenados assim porque é o termo. Mas eu, perto deles, eu sou um aprendiz, né? E a gente trata eles com todo o respeito, claro, né? Que eles tinham dificuldades com a parte computacional. Nesse caso, ele, poxa, eu não sei fazer isso. Ele não é que ele não saiba fazer, ele não sabe mexer no computador, ele não sabe manusear as planilhas eletrônicas, não sabe preencher o sistema. Aí tudo bem o coordenador ajudar a intervir, né?
Mas imagina uma coordenação aí que tem 30 professores. Gente, isso seria um trabalho, uma sobrecarga. Eu sou a favor daquela situação que o próprio docente faça. Eu acho que a UFPA ela é tão tradicional, ela já é tradicional no sentido de que ela já tem uma larga experiência de mais de século, né? E tem servidores, certamente, suficientes para isso, né? Eu, sinceramente, eu me sinto mais à vontade de eu preencher meu pitch, mas é válido, claro, Laurini, é válido, claro, esse posicionamento. Se nós tivéssemos uma equipe administrativa, né? Agora, imagina se essa equipe administrativa, de repente, preenche errado o teu pitch e te prejudica. É melhor eu mesmo fazer meu pitch. Né? Tem esses dois lados da moeda, né? Então, o não preenchimento do pitch, ausência ao trabalho, descontos proporcionais, gente, que isso aqui é desnecessário. Dá 10 dias para o professor, ele não fez. Ele sabe que ele tem mais 5. Vamos dizer, eu sou um professor abusado. Eu tenho 10 dias, mas eu sei que depois eu tenho mais 5. Eu vou dar um tempo, vou fazer só no segundo tempo. A gente sabe que existe isso. Mas desde que a gente faça no prazo regular, mesmo que seja no segundo, que façamos, né? O não preenchimento do pitch pelo docente impossibilita a avaliação para a progressão docente. Eu acho isso aqui um absurdo, e isso não está escrito em lugar nenhum da Resolução 93, gente. Não está escrito em lugar nenhum. Lá está dizendo que o pitch pode ser usado para a progressão. Eu quero dar uma pontuação, eu não sei se aquele meu professor é 8 ou 10 naquela atividade de extensão. Josias, o professor Josias Salles levantou a mão, tá, Gustavo, pedindo uma fala. Mas, nesse sentido, eu vou só te fazer uma breve intervenção. O que você sugeriria no caso de orientação para esses docentes que têm até o dia 23 para estar acessando o SIGA-A, no sentido de que no que diz respeito a esse artigo 37, no que diz respeito ao pitch? O que você sugeriria de texto para esses docentes estarem propondo, já apontando, inclusive, essa questão de que esse regramento não existe na realidade? Isso é uma interpretação que o Instituto está fazendo do próprio decreto. Exatamente. Eu queria fazer só um apontamento com relação a essa problemática do pitch, porque é o seguinte, a gente não se atenta para aquele trabalho que a gente é obrigado a fazer todo semestre e não é computado no RAD, como, por exemplo, o próprio RAD. Né? Existe lá um local que pontua a elaboração de relatório, e o RAD, que é o relatório de atividades docentes, não é computado, é como se a gente tivesse que fazer em um outro horário de trabalho, não é computado ali. Né? Mas no momento em que vem uma atualização da resolução, eles inserem esse item aí do pitch. Cara, que é algo muito contraditório isso. Né? Se o próprio RAD não entra como carga horária, como é que a gente vai ser penalizado por não fazer um pitch, gente? Isso é uma coisa impensável. É um bom argumento, Josias. Eu não tinha observado essa questão. Né? É um bom argumento, é uma boa pontuação que você fez. Por outro lado, eu acredito que o preenchimento do pitch e o RAD fiquem contemplados lá naquelas outras 14 horas, né? Que você corrige prova, que ele podia ser incluído ali. Mas desde que se tirasse dali as reuniões, que se trouxesse as reuniões, quando a gente olhar a tabela lá no final, para dentro da natureza, fora da natureza da sala de aula, entendeu? Aí eu acho que seria justo, né, não sei, jogar esse horário de preenchimento do pitch e do RAD lá dentro daquelas outras 14 horas. Se eu tenho 14 horas de sala de aula, eu tenho direito a mais 14 para preparação de material, preparação do pitch e do RAD. Respondendo o questionamento da Laurini, foi uma ótima provocação no bom sentido da palavra, no sentido filosófico da palavra. O que eu posso sugerir aqui é o seguinte: primeiro, que se produza um texto que nos beneficie dentro da legislação. De que forma? Quando o docente não realizar o preenchimento do pitch do RAD nos prazos, a gente começaria assim, olha, o prazo regular inicial para preenchimento do pitch deverá ser de 10 dias. Eu estou dando exemplo aqui, né? Caso o docente não preencha o pitch dentro do prazo regular inicial, o mesmo será notificado pela sua chefia imediata. Aí bota entre parênteses coordenação de curso, etc. Né?
pela sua chefia imediata. Será notificado e novo prazo regular de 5 dias será aberto. Caso o docente não preencha novamente o seu PIT dentro do prazo regular, este será notificado pela direção de ensino. E aí tudo bem, a pessoa teve 15 dias, ele esqueceu, né? Vamos partir da boa-fé. Pô, o professor estava ocupadíssimo, ele até sabia, mas ele estava ocupadíssimo, não deu. Eu fui notificado. Opa, deixa eu abrir meu olho, deixa eu botar minhas barbas de molho. A gente também tem nossas responsabilidades, né? Vou preencher agora. Agora eu tenho 5 dias, eu tenho que dar um jeito, deixa eu botar aqui na minha agenda. Aí, a partir dali, tudo bem, né? Aí, aqui, ó, o não preenchimento do PIT pelo docente poderá, aí o poderá está tudo bem, não quer dizer que é obrigado, né? Poderá acarretar registro, não registro de ausência, mas o registro de não execução de tarefa obrigatória, de tarefa prevista, de tarefa regulamentar. Aí eu peço a contribuição dos colegas, né? Quando produzir o seu texto com as melhores terminologias possível, né? Que fiquem claras, não tragam ambiguidades, né? E esse negócio aqui de desconto proporcional, poxa, isso aqui... Gente, existe uma documentação chamada nota de serviço. Eu não sou a favor de questões, de situações de punição, porque isso traz desconforto, isso traz problema, mas nós sabemos ali que tem 0,5%, né, de docentes que deixam de fazer o que tem que fazer e não vão fazer, e se o cara bater o pé, eu não vou fazer. Então, de certa forma, a administração pública ela tem os seus meios. Eu só acho que esses meios eles têm que ser proporcionais e não radicais, né? Primeiro avisa, abre novo prazo, não fez, notifica, professor, o senhor não fez. Aí, de acordo com a manifestação do professor, poxa, eu perdi novamente, peço desculpas, sei lá, solicito que abra um novo prazo de 3 dias, entendeu? Aí vai depender do acordo, né? E vai ser aberto ali, o professor vai poder fazer e acabou o problema. Agora o professor não fez, ele é notificado, é feito um registro, entendeu? É feita uma advertência por escrito, sei lá, mas não descontar do salário do professor, dar falta nele no dia ou no semestre, como o colega aí ou a colega falou, entendeu? Coisas menos radicais. E outra, eu acho que nenhum professor quer deixar de fazer o seu PIT, pelo amor de Deus, entendeu? É ocupado mesmo. E quando virar 14 a 16 horas, o negócio só piora, né? Ficou claro isso aí, Laurine? O que você acha? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho, inclusive, que temos uma batalha, temos uma luta aí em torno dessas 16 horas, que acho que todos nós poderíamos insistir num documento que no máximo fosse 14 horas. Máximo. Pois é. 12 a 14, né? Exatamente. 10 a 14, e o outro seria de 8 a 12, né? É isso. Bom, então, aqui nessa apresentação, eu concluo aqui, né? E só voltando rapidamente para a tabela, é que a tabela se mostra engessada. Eu não tenho, por exemplo, se eu tirasse daqui, onde eu estou movendo o mouse, aqui no artigo 24, se eu tirasse daqui essas horas de atendimento ao aluno, de reuniões, e eu pudesse jogar para cá, para esse grupo, e eu tivesse essa opção, eu teria a opção de fechar as 40 horas, caso faltasse 4 horas, 6 horas, eu teria condições. A portaria 983, ela diz que as minhas atividades têm que somar 40 horas. No meu caso, que eu sou DE, 40 horas com DE. Mas não diz que esse somatório aqui permita no máximo 40. Não. Ele poderia permitir 60, mas eu só ia usar 40. Entendeu? Eu não sei se os colegas conseguiram acompanhar o raciocínio. Aqui não tem o que se dizer. Se ele está dizendo que o mínimo é 14 e o máximo é 16, a gente tem que lutar para fazer isso aqui cair, entendeu? De 12 a 14, pelo menos, e o outro, sei lá, de 8 a 12, entendeu? Enfim, mas ter flexibilidade para que, se eu não conseguir atingir aqui, eu consiga somar as 40 através das outras atividades que eu realmente tenho, reuniões. Eu tenho 6 horas, mais ou menos, de atendimento intraescolar, reuniões, não sei o quê, que eu estou perdendo de horas de preparação de material aqui. Isso é muito ruim. Eu vou fechar essa apresentação.
Tá? Gustavo, uma coisa que eu também observei muito interessante no que tange a próprias atividades de extensão e ensino, né, é que esse documento ele fala na questão do professor coordenador de curso, mas ele não faz nenhuma referência aos professores coordenadores de núcleos. E, por exemplo, isso nos atinge imensamente, que somos 18 campos, temos 18 núcleos de estudos afro-brasileiros, núcleos de estudos afro-brasileiros indígenas, temos já no campus Belém, além do núcleo de estudos afro-brasileiros, um grupo correlato, e isso no âmbito da REDEAB, mas temos núcleos por toda a extensão. Temos o Centro de Idiomas, temos o Núcleo de Esporte e Lazer, temos o Núcleo de Arte e Cultura, ou seja, temos um leque de docentes com atividades não gratificadas no IFPA, com essa determinação, com essa configuração de núcleo, que não estão sendo apontados nos documentos da extensão e da pesquisa, como se esses professores não fossem fazedores de extensão e de pesquisa no IFPA. Precisamos observar isso com muito cuidado e, sobretudo, cobrar a inclusão dos núcleos, mesmo não gratificados, nessa documentação, nesses indicativos. Justamente, o que eu posso dizer a respeito é que você consiga encontrar o enquadramento, por exemplo, núcleo que você falou aí, pesquisa afro, o que você comentou aí. Eu não memorizei, me desculpe. Núcleos afro-brasileiros e afro-brasileiros e indígenas. Isso. Então, são grupos de pesquisa ou são grupos de extensão, por exemplo? São grupos, esses grupos eles estão dentro da pró-reitoria de extensão, mas são grupos que transitam entre a extensão e a pesquisa a partir das suas atribuições. Vou dar um exemplo para vocês de ordem prática. Nós somos um núcleo vinculados à pró-reitoria de extensão e à reitoria, mas que coordenamos uma comissão de heteroidentificação que atua em todos os acessos a partir de agora, pela Resolução 224, em toda a inclusão ao acesso e entrada no IFPA. Atuamos diretamente nos processos seletivos. Lidamos, inclusive, com documentos sigilosos que dizem respeito a estudantes menores. Então, desses núcleos, temos núcleos que coordenam programas de pós-graduação. E observamos com muito cuidado também no documento, que o documento aponta, em determinados momentos, apenas um benefício para quem está atuando no stricto sensu de respeito ao mestrado, quando o que o IFPA tem hoje predominante são cursos de especialização. Isso significa que esse enorme grupo de pessoas que estão trabalhando com as especializações deixam de ser atendidos em determinados momentos por conta da configuração que está posta no documento. Não é isso, Neres? Temos que observar isso com muito cuidado e fazer com que o lato sensu seja inserido nessas áreas também. Não pode ficar só o stricto sensu. Perfeito. O que eu posso dizer a respeito, né, o que eu posso sugerir para os colegas é que identifiquem em qual dos artigos o trabalho dos senhores e senhoras se enquadra. Por exemplo, a Laureni me deu o exemplo da extensão. Se nós corrermos aqui para a extensão, identificar, eu não vou correr agora para lá, mas aí identificar dentro da extensão o que eu posso acrescentar no texto original aqui da minuta, de modo que cada um de vocês, do trabalho de vocês, seja contemplado de uma forma justa. E lá na frente, naqueles artigos que dizem assim, olha, o professor que estiver enquadrado aqui nessa circunstância, ele tem direito à redução de 8 a 12 horas, por exemplo. Incluir os núcleos, incluir os grupos dentro desse contexto desse artigo. Porque, gente, também convenhamos, quem está escrevendo a resolução, a minuta, não é profundo conhecedor, ninguém é, né, gente? Na verdade, ninguém é. Não é profundo conhecedor de todas as nuances, de todas as expertises de trabalho dos grupos do IFPA. Entendeu? Então, por isso, é muito importante essa contribuição
E é muito importante que a gente não se abstenha de fazer as contribuições. Então, ninguém melhor do que a Laureni, por exemplo, do que os demais, os colegas aqui presentes, Josias, Mábia, enfim, desculpa, eu não sei o nome de todos, né? Ninguém melhor do que cada um de vocês para conseguir se enquadrar dentro de um artigo desse, ajudar a melhorar o texto e se contemplar, como a Laurinha falou, poxa, a escrita não está prevendo o meu trabalho, então parece que o meu trabalho não existe. Ele não vai ser, ele existe, ele é importante, mas ele não vai ser reconhecido na hora da carga horária, na hora da minha prerrogativa, do meu direito, entendeu? Isso não é justo. Então, ninguém melhor do que você para contribuir na escrita, né? Numa melhor escrita desse texto. Essa é a questão. Perfeito, Laurinha? Então, exatamente, Gustavo. Nós observamos também, gente, eu me dediquei a fazer essa leitura desse documento que eu acho importante. Alguns benefícios estendem-se apenas a diretores, estendem-se apenas a pessoas que têm CDs altas, daí essas pessoas estariam em alguns momentos absolutamente desobrigadas, né? Eu acho que às vezes essa configuração faz que as pessoas esqueçam que uma hora elas voltam para a sala de aula, né? É tão confortável que faz com que elas esqueçam que hoje estou gestão, amanhã não estou mais, né? Então, não podemos esquecer o nosso trabalho enquanto classe docente. Não podemos esquecer tudo que fazemos enquanto classe docente e temos, especificamente, no que tange a carga horária de pesquisa, de extensão e de ensino, a estar interferindo diretamente nesse documento e observando. Então, a gente observa na tabela comparativa, essa tabela foi enviada para os e-mails de todos os presidentes das comissões de heteroidentificação, de todos os coordenadores dos núcleos do IFPA. O nosso pedido da RENEAB é que vocês compartilhem isso com todos os membros que fazem parte dos núcleos, até mesmo de outros grupos que não são da RENEAB, para que eles possam imediatamente também se apropriar desse documento e inserir as suas intervenções no que dizem respeito ao seu trabalho. Professor Josias Salles, pode falar, a fala é sua. Olá, gente. Então, mas eu estava verificando que a pesquisa que está sendo feita pelo IFPA, a gente observou que vai haver várias alterações nessa resolução, mas eles pedem as nossas contribuições, por exemplo, capítulo 3, artigo 8º ao 12º. Aí depois vai para o capítulo 3, artigo... Aí tem 13º até o 15º, enfim, e tem muitas alterações que vão acontecer no documento e, digamos assim, nós não estamos autorizados a dar essas contribuições, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Isso me lembra da proposta de divisão do Instituto, que a gente não tinha possibilidade, quase que não chega para nós a possibilidade de dizer, não quero fatiar o IFPA. É preocupante, né? Posso sugerir aí? Sim. Olha só, gente, assim, eu vou me colocar, eu sei que é difícil, mas eu vou me colocar no lugar da Proem. Eu falo Proem, não é porque a Proem seja o algoz, é um grupo de trabalho, né, que está escrevendo isso aí. Mas eu vou falar na Proem porque a Proem está encabeçando essa escrita, né? Vamos dizer assim, vamos dizer que eu sou a Proem. Aí eu escrevi isso aqui e eu estou te dando a permissividade para você alterar só algumas coisas, que é a consequência. Você está falando que você não pode mexer na gênese, só na consequência. É mais ou menos isso, né? Lá no artigo que origina, você não consegue mexer. Você mexe só no que tem a consequência. Não é isso? Não exatamente, porque assim, ó, se a gente abrir esse quadro comparativo aí, né? Há alterações, por exemplo, no artigo na primeira página, né? No artigo 2º, né? Onde tem essa palavrinha gestão, projetos, né? E ele não me permite alterar o 2º, ele me permite alterar só o 4º, por exemplo, é isso? Exatamente, só lá a partir do, deixa eu ver aqui qual é, só a partir do capítulo 3. A primeira contribuição é a partir do capítulo 3,
sobre as atividades docentes, seção 1 do ensino. E só no artigo 8º, 9º, 10º, 11º e 12º. Então, eu te entendi sim. Deixa eu te responder. Essa minuta, né, eles te mandaram um questionamento, um questionário para você responder pelo SIGA-A, e ele só está te dando opções para mexer só em alguns lugares, e você gostaria de mexer em mais lugares. Né? É justamente disso que a gente vem falando desde o início. O que eu posso sugerir, né, enquanto CPPD, né, enquanto professor, enquanto participante, né, desse processo? Que você, lá no questionário, atenda ao questionário. E que os grupos se reúnam, porque não vai ser só o MIAB, não vai ser só esse grupo de heteroidentificação, entendeu? Outros grupos, o pessoal das ciências humanas tem um grupo instituído lá por portaria, mas eu acredito que eles vão mexer só no que interessa para eles, eu não estou questionando, eles vão trabalhar no interesse deles. Outro grupo vai trabalhar no outro interesse, não porque cada um vai trabalhar só no seu interesse, não é isso. É porque cada um vai trabalhar dentro da sua expertise. Eu até vejo dessa forma, né? De boa fé, eu procuro ver da melhor forma. Façam um documento à parte, responda lá o questionário do SIGA-A dentro do que eles estão te perguntando, né? Essa é a nossa proposta, Gustavo, fazermos essa intervenção no SIGA-A coletiva, mas também a Rede RENEAB e as comissões vão gerar um documento que será dirigido à reitoria e às projetorias em nome dessa rede, desse núcleo de mais de 100 professores do IFPA. Certo. É só para concluir o raciocínio, né? E responder aqui precisamente para o Josias. Josias, eu tenho um perfil, né, de servidor, de docente, de professor, de gestão, que eu não gosto de trabalhar engessado. Eu não gosto, isso me incomoda, eu acredito que incomode você também, pela sua fala, e você tem razão. Então, por exemplo, você está respondendo um item lá do questionário que só trata do parágrafo 3º, 4º e 5º. Mas o 3º, 4º e 5º mexem com o 1º e com o 2º. Meu amigo, dentro desse quadro, você vem trabalhando desde o 1º e do 2º até o 4º e 5º. Você é livre. Você é livre para botar 10 folhas do Word ali dentro. Até onde eu imagino, né? Não deve ter um campo, não deve estar limitado o número de caracteres. Então, se você julgar necessário, não se permita engessar pelo questionário, porque até quem fez o questionário não imagina que repercussão esse questionário vai ter. Então, de repente, essa pessoa não preveu o que você precisa fazer, o que você precisa dizer. E se você enxergou e você encontrou a brecha, coloque lá dentro. Leia a 983, você com certeza já leu, leia o quadro comparativo, faça um Word seu para cada item daquele do questionário de SIGA-A. Não responda diretamente dentro do questionário do SIGA-A, porque aquela tela ali eu acredito que vai te incomodar, vai te tolir. Faz no Word, à vontade. Quando você abrir o SIGA-A, você copia e cola. Copia do Word e cola dentro do questionário do SIGA-A. Essa é a sugestão. Aí, esse documento que os grupos vão gerar, abram um processo. Não façam somente um manifesto, uma nota de repúdio, uma carta questionando, discutindo. Abram um processo. Mas é assim que nós fazemos pela Comissão de Heteroidentificação, via processo. Perfeito, perfeito. Desculpa se eu estou sendo redundante, mas perfeito, porque senão não vai ser visto, eu acho, com a seriedade que tem que ser visto. Não vai ser dada a importância que precisa ser dada. Quando abrir 10, 20 processos para cima deles, eles vão recuar e vão ter coragem de enfrentar o MEC, porque eles não querem enfrentar o MEC. É a primeira coisa que eu vejo. Gustavo, eu vou te interromper rapidinho, meus colegas. Nós tínhamos estabelecido uma dinâmica para essa roda de conversa que não permitiu, até esse momento, e já são 17h25, temos mais 30 minutos de live, a fala dos colegas que estão aqui presentes. Então, a partir de agora, o Gustavo peço que você continue apresentando os principais pontos e peço que vocês, meus colegas, tenham a liberdade de estar perguntando, liguem os microfones de vocês, perguntem, para que nós estabeleçamos essa dinâmica de roda de conversa e o Gustavo possa estar, e nós também, entre nós, possamos estar trocando essas ideias de uma forma mais nesse formato de
roda de conversa. Tudo bem? Então, a partir de agora, Gustavo, tu vais ter algumas perguntas mais frequentes por conta dos nossos colegas. Obrigada, gente. Pode continuar, Tudo professor. bem. Obrigado. Eu vou falar menos, que é para dar espaço também, porque eu falo demais. Então, assim, esse quadro comparativo, onde está em vermelho, do lado direito de vocês, né? Onde está escrito em vermelho são as alterações, né? Para o pessoal que está assistindo hoje pela primeira vez, né? Eu vou passar um pouco rápido e eu vou para os pontos mais polêmicos. É claro que cada um dos senhores e senhoras vai precisar ler isso aqui e observar especificamente o que detectou e contribuir principalmente naquilo que detectou, de uma forma mais específica, né? Então, por exemplo, o que está em verde aqui simplesmente foi repetido e foi agrupado no mesmo inciso. Por exemplo, o que está em vermelho é uma complementação, é uma alteração. Mas o que realmente nos toca, aqui que a gente precisa ter atenção. Olha, o docente ele precisa ter o hábito de todos os dias, essa é a minha sugestão pessoal, abrir o seu e-mail institucional. Né? Eu sei que tem gente que tem 4 ou 5 e-mails institucional, mas a grande maioria só tem o seu. Eu tenho o Gustavo Salles, por exemplo, o Josias tem o Josias.Salles, eu acredito, né? E assim vai. Que se tenha o hábito de todos os dias abrir o e-mail, colocar no celular ali as configurações para que quando o e-mail institucional chegue, já pule um balãozinho ali para você, se você está na rua, se você está aguardando uma consulta médica, você já lê um e-mailzinho ali, não ficou desinformado, não é pego de surpresa. Isso é muito importante. Quem não vê o e-mail institucional não ficou sabendo dessas reuniões, não tomou conhecimento dessas alterações, e quando a resolução vier, e-mails é morto. Ah, mas, poxa, por quê? Ah, você não leu o e-mail, entendeu? Então, gente, é interesse nosso ler o e-mail institucional, senão nós somos pegos de calças curtas, né? Desculpem a expressão, né? Outras coisas importantes de se ver, tudo aqui é importante, claro, mas os senhores vão poder ver depois à parte, né? Nessas situações aqui foi incluída a questão de inovação. Muita gente que trabalhava com inovação não era contemplado, agora tem uma escrita. Só que quem é da área de inovação, de repente pode desenvolver uma escrita ainda melhor, ainda mais abrangente. Essa é a questão, né? Aí vem falando das atividades de ensino. Eu proponho que os senhores e as senhoras questionem que as reuniões foram colocadas no mesmo bojo, né? Aí, o que a PROEM vai dizer e os demais departamentos é que é uma diretriz do MEC. O que a gente precisa dizer é que a gente não aceita essa diretriz. O MEC vai ter que recuar em alguma coisa, né? Essas reuniões de coordenação de curso, isso é gestão. Então, eu estou perdendo horas de preparação de material para horas de reunião de gestão, né? De gestão escolar, gestão da educação. Né? Se os senhores não concordarem, tudo bem. Né? Mas quem concordar, puder trabalhar num texto, né? Que vai de encontro a isso e dizendo para... Qual é esse artigo aí, para a gente sugerir logo para os colegas anotarem? Deixa eu achar aqui. No caso, é lá na portaria 983 do MEC, deixa eu abrir ela aqui. É na portaria 983 do MEC, no item 3, incisos 1 e 2, que estão na apresentação. O inciso 2, ele coloca 2 grupos de atividade de ensino. Ele coloca mais, mas eu coloquei os 2 principais, que é o que é sala de aula propriamente dito, né? Que é você dar aula presencial à distância, dar aula em pós-graduação ou no curso técnico, pode ser integrado, pode ser subsequente, não importa. E a outra parte, que é a parte de preparação, elaboração de material didático, correção de prova, aí que ele coloca as reuniões pedagógicas junto, que é o item 3, inciso 2, da portaria 983 do MEC. Entendeu? Então, provocar a PROEM, né, os demais departamentos, a própria reitoria, o CONIF novamente, se for o caso, as entidades de classe, para que o MEC volte atrás, recue com relação a essa classificação, que ele jogue essa parte de reuniões pedagógicas, né, para a parte de gestão, né, e não aqui na... Porque eu estou perdendo, vamos supor, gente, eu participei de 6 horas Inciso semanais. segundo,
Inciso 2º está aqui. Inciso 2º, artigo 8º da minuta. Não, terceiro, item 3, não é da minuta, é no caso aqui da portaria 983. Vamos lá devagar. Portaria 983 do MEC, item 3, inciso 2º. As últimas palavrinhas, reuniões pedagógicas, ele está colocando isso aqui naquele mesmo bojo daquelas mais 14 horas que eles estão fingindo que estão dando de presente para a gente, que estão fingindo que estão reconhecendo um pleito que há muito tempo é feito. Né? Trabalho de gestão gratuito não reconhecido, né? Muito complicado isso. E que toma as horas que eu podia preparar um material. Se eu participar de 6 horas, vocês que são de grupos aí, grupo de extensão, grupo de pesquisa, dão aula, preparam material, vocês estão perdendo no mínimo 6 horas de preparação de material, que podia estar lá em gestão. Entendeu? Beleza? Posso ir adiante? Sim. Aí, o que ocorre? Aí vem dizendo que são as atividades de ensino. Os senhores vão fazer essa leitura com certeza, se já não fizeram. O docente fará jus à carga horária de planejamento da componente curricular a ser ofertada em período anterior à sua execução. Gente, lá na portaria 983 está dizendo o seguinte, que quando eu estiver fazendo, quando eu for ministrar aquela disciplina pela primeira vez, eu vou dar uma disciplina nova que eu nunca ministrei na minha vida, projeto arquitetônico. Estou dando um exemplo. Eu já ministrei demais um projeto arquitetônico. Mas, por exemplo, pela primeira vez eu vou ministrar construção rodoviária. Aí me perdoem eu dar um exemplo da minha área. Um semestre antes de eu ministrar, se eu vou ministrar isso no 2022-2, eu tenho direito a uma carga horária para isso no 2022-1. Eu acho justo, porque a preparação tem que se antecipar à execução. Mas isso está escrito dessa forma lá na portaria 983. Quando trouxeram para cá, eles trouxeram de um jeito que parece que tudo que eu for ministrar, eu tenho que preparar um semestre antes. E não é bem assim. Né? Eu preciso que os senhores leiam a 983 e, da melhor forma, contribuam para isso. Né? Aí, passando um pouco mais rápido por cima, ele vem definindo, né, o que é 20 horas, o que é, enfim, cargas horárias máximas e mínimas, fala de um arredondamento aqui. Aqui nessa minuta, está dizendo que eu posso arredondar a minha hora mínima, a minha carga horária mínima. Por exemplo, eu tenho 14 horas de sala de aula, 14 horas aula, né? Quando eu transformar para relógio, eu vou dividir por 1,2. Vai cair um pouquinho. Eu vou arredondar para um número imediatamente superior, quando for o mínimo. Quando for a máxima, eu arredondo para o imediatamente inferior. Né? Eu acho que lá no... Eu não sei se isso vai afetar o interesse de alguém. A priori, não. Mas eu peço que os senhores olhem com cuidado nisso, porque, por exemplo, no meu cálculo deu 14,3. Não, vamos dizer 13,9. 13,9, se eu arredondar para cima, dá 14, beleza. Presta atenção no arredondamento, gente. No momento eu não tenho um exemplo prático para dar, mas é algo que não está escrito na portaria 983. Então, esse negócio de arredondamento me pareceu estranho. De repente, deveria assumir esse arredondamento daí. Né? Vamos ver. Fala de atividades de extensão. Como eu disse, eu não tenho propriedade para falar sobre extensão, sobre os núcleos, sobre ensino vertical, sobre o ensino stricto sensu, sobre o ensino lato sensu, porque eu trabalho mais na parte da gestão e mais na parte do ensino, da docência, né? Daí, exatamente, Gustavo, nós temos que olhar com atenção essa parte no que tange a pesquisa. Na parte da pesquisa, a gente precisa abrir esse quadro comparativo, observar que algumas áreas que se estendem à questão das especializações dos cursos lato sensu não estão sendo abordadas e beneficiadas. Nós precisamos inserir isso, senão nós vamos perder. É como se estabelecesse um patamar que só o stricto sensu tem esse trabalho reconhecido, e daí, mais uma vez, nós temos o nosso trabalho, o professor pesquisador, o professor que coordena uma especialização.
jogado no lixo. Então, a gente precisa observar com muito cuidado. Eu peço para vocês, meus colegas, que quando abrirem esse quadro comparativo, observem aonde as coisas estão apontadas apenas para o stricto sensu e insiram stricto sensu e lato sensu, para que as coordenações das especializações, as coordenações dos aperfeiçoamentos no âmbito do IFPA, que são trabalhos e que dá muito trabalho também, possam ser contempladas. Ok. Olha, eu aqui, correndo aqui o botão do mouse, né? Eu dei de cara aqui com esse parágrafo único, Laurini, que eu acho que é a questão de vocês. Olha. As horas destinadas à coordenação em comitê e ou unidade extensionista, eu acho que o núcleo de extensão é uma unidade extensionista. Me perdoe se eu estiver falando uma grande besteira. Devem ser registradas como gestão, tendo um limite máximo de 10 horas semanais. Se vocês não concordarem com isso, entendeu? Editem esse texto. As horas destinadas à coordenação em comitê e ou unidade extensionista, entenda-se, os núcleos de pesquisa não sei o quê, os núcleos de heteroidentificação, os núcleos de não sei o quê indígena, me perdoem, tá, gente, a ignorância, tá? Eu sou um pouco por fora dessa parte afirmativa, dessa parte inclusiva, me perdoe. Vou valorizar a sua negritude, meu colega, vou te colocar nessa discussão de diversidade. Eu fiquei muito no cálculo e eu talvez não tenha tido a oportunidade. Colocar nas relações étnico-raciais e diversidade do IFPA. Eu fui produto no meio do cálculo, me perdoe. Então, olha só, se vocês não concordam, podem ser registradas como gestão, como pesquisa, como extensão, e vocês editem, ou deve, ou pode, ou tem a opção, né? Vocês vão ver o que é melhor escrever. O limite máximo de 10 horas semanais, se vocês não concordam com isso, apliquem para o caso de vocês. Laurini, por exemplo, poxa, eu trabalho 12 horas, 14 horas só nisso aqui. Então, editem para 14. Por quê? Porque a portaria 983, o único limite matemático que ela estabelece, me perdoem, como eu sou o cara da matemática, eu vejo a matemática do jogo e transformo as regras para código para poder aplicar no final na matemática, né? Então, olha só, a portaria 983, em momento nenhum, ela disse que para extensão é no máximo 10 horas, que para pesquisa é no máximo, não sei, isso tudo é quem está escrevendo a resolução. Então, se essa minuta não contempla o trabalho de vocês, editem esses limites de máximo e de mínimo, entendeu? Essa é a sugestão direta que eu posso fazer. Eu fui provocado pela pergunta de um professor, mas com que embasamento legal eles estão dizendo que um coordenador de curso pode ter as suas horas de sala de aula reduzidas? Foi a pergunta que o professor fez. Eu acho justo que, se o professor é coordenador de curso, que ele tenha as horas de sala de aula reduzidas. Eu acho justo. Na verdade, a pergunta dele talvez não fosse... O pessoal quase jogou pedra nele na hora. Mas eu acho que a pergunta dele não foi no sentido de que o coordenador de curso não tenha direito. É da onde a PROEM e os demais setores se basearam para escrever a minuta nessa direção. Eu acho que eles se basearam no entendimento comum de que deve ser reduzida. E eles estabeleceram, por vontade própria, né, um limite de 10 horas. Eu não posso culpá-los por isso, mas se a pessoa se sente prejudicada, que ela contribua com o texto e amplie esse valor para 12, para 14, para o que for justo. Essa é a sugestão, certo? Mais adiante, fala em atividades de gestão não gratificadas. Ele inclui aqui, olha, são atividades de gestão, aquelas inerentes, ele vem descrevendo o que são. Aí ele começa a criar grupos para poder criar aquela tabela ao final. O que salta aos olhos aqui é quando eles definem o que é pesquisa. Deixa eu ver se eu chego lá. É na parte dos artigos, eu espero não ter passado ainda. Se alguém já percebeu que eu passei, é só falar aí, não tem problema nenhum. Deixa eu ver, eu estou na 22 de 27. Deixa eu ver se já chegou na parte dos artigos, da pesquisa, né? O que é pesquisa? Eu acho que eu passei batido. Quero voltar lá, porque eu acho importante. Fala das publicações, fala de artigos aceitos.
e não do trabalho em si, de produzir o artigo e de submeter. Aquilo ali, quando eu participei daquela outra reunião com os senhores e senhoras, eu ainda não tinha feito a leitura que eu chamo de leitura digestiva da portaria. Está aqui, gente. São atividades de pesquisa e inovação propriamente ditas. Aprovação de artigo científico. Na anterior, era elaboração e submissão de artigo científico. Eu já ouvi falar, mas ninguém me apresentou ainda, e eu já pesquisei e não encontrei, que existem outros apostilamentos, né, que falam que agora é preciso que meu artigo seja aprovado. Gente, eu tenho um trabalho de 6 meses, de um ano e meio, para fazer um artigo da melhor forma possível. Eu submeto para uma revista internacional de renome, A1, e eu não consegui, gente, por um pedacinho, por uma coisinha, o meu artigo não é pior do que os outros, ele não é menos melhor, mas faltou um detalhezinho que na hora da seleção, o meu não ficou entre os 10, só tinha lugar para 10, eu fui o 15º, eu fui o 30º, não importa, porque são milhares de artigos concorrendo numa revista internacional. Poxa, se o meu artigo não foi aprovado, eu não tenho reconhecido o meu trabalho, a minha carga horária, eu acredito que isso não seja justo, e a própria portaria 983, ela não se manifesta dessa forma. Então, nós precisamos... E, Gustavo, e você observa também com alguma atenção, e isso nós precisamos observar com alguma atenção, que só se refere aos artigos, ou seja, elaboração de e-book, outro tipo de publicação que nós possamos fazer, não está contemplado. Então, nós precisamos fazer com que essas coisas sejam contempladas. Então, a gente tem o trabalho de montar. A professora Ana Célia aprovou um projeto de extensão que gerou um livro. E esse livro não está contemplado. E aí? Então, o trabalho da professora não é reconhecido. Publicamos daí publicamos na revista Engrenagem. Tudo bem, na revista Engrenagem está. Mas e aí, se a gente quer fazer um e-book tratando da história dos núcleos? Não vamos poder fazer? Então, é muito importante para nós que prestemos atenção nessa questão dessa aprovação do artigo e escrever, escrita, aprovação do artigo e não só do artigo. Daí a gente vem falar dos outros produtos educacionais que são consequências do nosso trabalho de pesquisa. E-books, glossários, dicionários. Precisamos fazer com que isso seja inserido. Concordo. Esse texto aqui talvez ficasse melhor se a gente trouxesse de volta parte do texto anterior. Elaboração, submissão, aprovação de artigo científico, de capítulo de livro. No caso da parte de livro, capítulo, e-book, a gente traria para um outro inciso. Entendeu? Por exemplo, aquela publicação de obra pela editora do IFPA. Publicação de obra, aí entre parênteses, e-book, não sei o quê, e congêneres, né? Inclusive usar palavras nesse sentido, que tragam um sentido mais amplo, né? Que não exatamente, porque é só da editora do IFPA. Vocês sabem qual é o quadro da revista do IFPA? Tem toda essa situação, gente. Precisamos ter atenção nesses apontamentos. Em obra por editoras, com ISBN, sei lá, entendeu? Qualquer editora que tenha o ISBN ou algum outro critério, né, de indexação, que seja aceito. Então, é por isso que precisa do conhecimento de cada um de vocês, da contribuição de cada um de vocês, entendeu? Porque aqui na portaria não está dizendo que é só artigo científico aprovado, não está dizendo isso. Na verdade, ela nem falou nada. A portaria 983, ela é silente com relação a isso. Isso aqui eu vejo que é um entendimento pessoal de A ou B, que eu não estou criticando. A pessoa está escrevendo, ela carrega a sua característica na sua escrita, né? Eu, se eu fizer uma escrita, talvez tenha uma escrita meio matemática, né? Uma linguagem mais... não sei. Então, a pessoa que está escrevendo isso aqui trouxe, com o seu texto, em parte, o seu entendimento. Isso aí a gente tem que tentar dar uma combatida onde isso nos tolhe, onde isso nos prejudica. Diga. Temos uma outra situação bem específica no que tange à extensão, que nós precisamos prestar bastante atenção, né? Que diz respeito
a questão de projetos extensionistas, a questão da quantidade de projetos que os docentes têm que ter na área de extensão e na área de pesquisa para que isso seja admitido pela carga horária. Existe um regramento lá que está sendo imposto que faz vinculação a editais externos, né? Então, muito me preocupa isso. Eu sou originária de um campus muito grande, que é o Campus Belém. O Campus Belém, para vocês terem ideia, hoje tem 160 mil reais para edital de PIBEX e pesquisa lá na Proin, aguardando aprovação, e daí nós temos uma verticalização de como vai ser a pesquisa e como vai ser o ensino. Além de verticalizarem, eles nos impõem um edital externo. Isso nos atende, isso é bom para nós, isso não passa por cima da autonomia dos campos de estabelecer uma relação local muito mais próxima da realidade de extensão e de pesquisa. Isso é uma outra questão que a gente percebe que está presente nessa minuta e que nós precisamos alterar. Gente, uma coisa muito importante é quando a gente faz uma argumentação nessa linha, perfeita a sua observação, Ladinha. Seria uma observação que eu aqui na CPPD não consigo ver. Não consigo ver porque eu não trabalho especificamente na tua área. Eu não tenho esse aprendizado contigo, como se eu trabalhasse com você, por exemplo. Aos poucos eu ia aprendendo, entendeu? Então, assim, sempre é muito importante que quando se faça essas argumentações, se encontre também, não é obrigado, mas é importante que se encontre as fundamentações legais. Por quê? Que toda vez que eu faço um questionamento, que eu mando um documento para frente, dizendo que eu não vou executar aquela atividade, porque eu, enquanto CPPD, por exemplo, eu já recebi coisas do tipo: solicitamos que você encaminhe o processo número tal do servidor número tal para cá, para esta... Vamos dizer que eu estou dando um exemplo, tá, gente? Para esta PROGEP. Aí eu mando um e-mailzinho. Eles me mandaram um e-mail solicitando, eu mando um e-mail de resposta. Bom dia. Pois não, claro. Entretanto, por favor, me informe qual é a motivação da solicitação. Existe ação judicial que justifique a tramitação de tal processo? Tendo em vista isso. Isso incomoda a gestão. Isso costuma incomodar a gestão. Então, a gente tem que se embasar. Eu tenho um embasamento para não mandar o processo. E eu vou chegar ao final e dizer, olha, então, tendo em vista a resposta, como os trabalhos desta comissão ainda não foram concluídos, ainda não encaminharemos o processo, entendeu? Então, por exemplo, vocês estão questionando essa questão dos editais externos, da autonomia da gestão do campus frente à autonomia da gestão da reitoria. Leiam naquela lei que cria os IEFs, por exemplo, ali é um ponto de partida. Tem que ler outras legislações também. E ver quais são as atribuições da gestão do campus, da reitoria, onde tem a interseção dessas atribuições, onde tem os pontos que não são interseção, entendeu? E apresentar, de acordo com o artigo tal, da lei número tal de criação dos IEFs, a autonomia do campus, blá, blá, blá. Portanto, quando esta reitoria submeteu o edital número tal no seu item tal, fere o que vem prescrito no artigo tal. Gente, é isso que eu faço direto. E isso aí faz com que o seu oponente no bom sentido, é a pessoa que está do outro lado da mesa na negociação, que ela não tenha argumentos para refutar os seus argumentos. Esse é o trabalho que eu faço todo dia. Eu, depois do meu doutorado, eu estou pensando em fazer direito. Eu estou pensando seriamente nisso, porque eu não gosto de perder, gente. Eu não gosto de perder, mas no bom sentido. Eu não gosto de perder porque, quando eu perco, o servidor perdeu. Eu, enquanto membro da CPPD, se eu perder na argumentação, quem perdeu foi o meu representado. Isso, para mim, me incomoda bastante. Eu não gosto de deixar o representado, a pessoa que eu represento, sem o meu melhor, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Descontos proporcionais, isso aqui a gente já falou da questão do preenchimento do PIT, que está injusto da forma como está, tem que ser uma coisa mais gradativa, que a administração tenha, sim, a sua forma de notificar o servidor, se ele se recusar,
de dar uma advertência por escrito, que são as coisas que já são previstas em lei. Deixa eu ver, Mábia. Pois não, Mábia? Sobre essa parte aí que fala dos projetos de pesquisa e projeto de extensão, né? Ele fala dos projetos de extensão, aí mete uma gestão no meio, aí depois vem falar de projeto de pesquisa. Não fala se é um projeto de pesquisa, se é um projeto de extensão, se pode ser os dois de extensão, se pode ser os dois de pesquisa, está pouquíssimo especificado. E a outra coisa é que a pesquisa, nesses dois parágrafos, porque tem um que sugere a diminuição da carga horária a partir de 2 projetos, você sendo coordenador de um, e tem outro parágrafo que sugere a diminuição da carga horária a partir de 3 projetos ou mais. Esses 2 parágrafos têm problema, porque não especifica se desses 2 ou desses 3, quantos é de pesquisa, quantos é de extensão. E a pesquisa está preterida, está quase caindo do parágrafo, quase não coube. Primeiro fala de extensão, depois mete uma gestão no meio, e depois vem a pesquisa. Eu acho que esses 2 parágrafos, eles precisam ser reescritos. Além dessa questão muito preocupada, né, Mábia? Já experimentaste gestar um NEAB, tu sabes o que é isso? Um NEABI, ter 2 projetos ou 3 projetos de extensão em mais sala de aula. É massacrante. É muito preocupante esse direcionamento, querer ganhar na pesquisa e na extensão, massacrando a possibilidade do professor, já que estamos com uma carga horária docente de 14 a 16 horas. Precisamos mexer nisso daí. E essa questão da parceria, gente, nesse mesmo parágrafo, eu acho que se limita demais o nosso trabalho, além da questão da quantidade dos projetos, se é 3 ou mais, porque não pode ser 1 ou mais, né? Um como coordenador e mais, sei lá quantos como participante, mas não limitar. E o mais interessante é que a gente coloca uma proposta de 2 projetos, e no próximo parágrafo de 3 projetos ou mais, e a redução da carga horária chega a ser 2 horas, para se ter uma quantidade de aumento desse projeto, né? Quer dizer, te humilha aqui, faz 3 projetos, te mata, que nós vamos diminuir 2 horas da tua carga horária de sala de aula. Então, a gente precisa sugerir... Nesse parágrafo aí, são muitos erros. Eu acho que são os parágrafos mais problemáticos de toda essa minuta. Certo, professora. Contribua em cima disso. Se a senhora tiver um conhecimento específico sobre esse assunto, contribua da melhor forma. Porque eu, por exemplo, nesse artigo, eu não tenho com o que contribuir. E a soma dos nossos trabalhos vai trazer uma escrita melhor. Eu gostaria de dar um exemplo rapidinho. Isso afeta diretamente o tripé da nossa instituição, professor. Diretamente, claro. Né? Porque os dados mostram, alguns dados que foram recolhidos pelo Consulp, e eu acho que por alguma CPPD, não sei exatamente qual, mas eu vi alguém compartilhando, que o IFPA tem crescido muito quanto ao tripé ensino, pesquisa e extensão. E exatamente no momento que a gente tem crescido em outras áreas para além do ensino, vem uma resolução dessa para diminuir a nossa oportunidade de fazer pesquisa e extensão. Ou, né, alguém pode dizer, não, está aí previsto, né? Inclusive, um grande número de projetos está previsto, mas qual é a qualidade que a gente vai ter para desenvolver esses projetos com uma carga horária de ensino? Qual a autonomia de escolher as nossas linhas de projeto, né? Ou uma quantidade dessa de projetos, né, essa verticalização da diretriz do projeto. É muito preocupante isso para nós, colegas. Isso vai de encontro ao nosso desenvolvimento institucional. Exatamente. Gente, um comentário aqui sobre o pitch. Eu falei que eu não ia mais falar do pitch, mas é para dar um exemplo de vocês de enquadramento legal. Porque quando a gente faz um enquadramento legal, a outra pessoa do outro lado, ela se sente silenciada. E eu gosto disso porque quando a gente consegue tirar uma coisa injusta aqui, a gente está atendendo a classe. Então, olha só, o não preenchimento do pitch pelo docente impossibilita a avaliação para a progressão docente. Aí o que se pode dizer é que o não preenchimento do pitch pode acarretar sanções administrativas previstas nas legislações vigentes. Ou seja, uma notificação,
uma advertência por escrito, e aí vai a gradação, né? A coisa vai subindo, porque nós precisamos fazer o pitch, a gente também tem que reconhecer nossas obrigações, mas que isso seja gradativo, né? Temporalmente gradativo, e que essa questão da incisão administrativa seja também gradativa, proporcional. Que isso? Não pode impossibilitar a avaliação. Qual seria meu argumento, né? Na alteração desse texto? Eu ia, onde lê-se isso, leia-se isso. Aí eu escrevo um texto novo. E embaixo eu coloco observação. A alteração deste parágrafo, deste artigo, enfim, né? Se dá fundamentado no artigo, eu não sei se é 17, se é 14, eu não lembro aqui de cabeça, da Lei 12.772, que trata de progressão docente, onde no inciso 1 e 2, a lei diz que os requisitos mínimos, não, que os requisitos para a progressão funcional são efetivo exercício, 24 meses de efetivo exercício no cargo, né? E aprovação em avaliação, eu esqueci a palavra agora, tá? Então, eu ia usar esses argumentos. Então, eu já fiz um enquadramento legal. Observe-se também do que trata o artigo tal, inciso tal, da portaria 554, que essa 983, ela não está revogando a portaria 554, não, lá de 2013, de junho de 2013. Ela está colaborando em forma de anexo. Eu até vi agora o termo que ele usou, ela complementa, está aqui, ó, diretrizes complementares à portaria 554 em forma de anexo. Então, ela não está revogando. Então, eu também diria, observe-se o que diz o artigo tal, da portaria 554, de tanto de 2013, entendeu? Que diz a mesma coisa que a lei 12.772 diz. Ela diz que eu tenho que ter 24 meses de efetivo exercício e lograr aprovação em avaliação funcional. É essa terminologia. Então, isso aqui que está dizendo que impossibilita a avaliação da progressão do docente não tem amparo legal. É ilegal. Não tem amparo legal, é ilegal. Entendeu? Então, quando eu uso uma argumentação técnica, jurídica, para quebrar Anotem aí essa ilegalidade, meus colegas. É muito útil, entendeu? Está gravado, né? Está gravado, vai ter a gravação, né? Então, amanhã isso já estará disponível, tá, no canal da reitoria. Aí, que mais que eu posso dizer para vocês aqui, sugerir com relação a isso? As observações pessoais, gente. Observações pessoais. Talvez muitos não se apercebam e talvez eu esteja, como dizem os jovens, viajando. Mas tem uma parte aqui que fala o seguinte: o plano é um instrumento de planejamento a serem utilizados, pesquisa e extensão. Tem algum lugar aqui que diz que o pitch ele pode ser usado para a tua progressão, para a tua remoção. Eu não estou encontrando aqui nesse quadro comparativo. Eu vou partir de volta aqui para a portaria do MEC 983. Vamos lá. Na parte que fala de pitch, 7.8 ponto alguma coisa. Está aqui, 831, tá? É o item 8.3.1. Os relatórios individuais de atividades, que são os pitches rádio, eu já falei isso naquela apresentação lá, naquele slide lá do PowerPoint. Poderão ser utilizados para fim de distribuição de carga horária e disciplinas. Você não conseguiu atingir, eles vão ver alguém que tem demais e vão tentar passar para você. Tranquilo, sem problema. Bem como para avaliação do docente com vista à progressão funcional. Eu sou coordenador de um cara que eu não conheço bem, não sei bem do trabalho dele, não quero ser injusto com ele, eu quero usar o pitch dele para me fundamentar na minha tomada de decisão. Perfeito? Estágio probatório, da mesma forma. Participação em editais institucionais de capacitação. Pô, aquele cara que tem mais contribuição, eu só posso liberar 2 professores. E 4 estão pedindo. Eu posso usar o pitch para ver quem mais trabalhou na pesquisa, usar um critério que seja justo e que eu consiga essas informações a partir do pitch, e não a partir da minha cabeça, da minha decisão pessoal, né?
tirar esse caráter discricionário, né, dessa tomada de decisão. Pesquisa, extensão, aí olha só, remoção, redistribuição, entre outros. Quando a gente fala em remoção, eu lembro que para eu ser removido a pedido, eu preciso pontuar, né, num certame, né, num dossiezinho ali. Né, tem um quadro, tem uma tabela ali com umas pontuações, se eu publiquei artigo. Se for nesse sentido, tudo bem. A mesma coisa a redistribuição, se for nesse sentido para eu pontuar. Mas vejam bem, o que é que está acontecendo no âmbito nacional, que isso aqui está gerando uma briga, inclusive, entre nós, não é entre eu, a Laurini, entre eu e vocês, não é isso, entre nós docentes. Tem docentes que concordam com o governo cegamente, tem docentes que discordam de uma forma cega. Eu prefiro estar ali no meio termo. Não, peraí, o que eu tenho que fazer? Bom, isso aqui eu tenho que fazer. Pô, mas isso aqui está errado, vamos ajeitar isso aí. Eu sou mais aquele cara ali da negociação, do meio termo, mas também quando não dá para aceitar a negociação, eu não aceito. Enquanto a gente está distraído com isso aqui, gente, alguém pode me dizer o que é que está acontecendo no âmbito dos IFs do Brasil? E isso aqui está servindo de circo para nós, e de pão, e de teatro grego, aqueles jogos romanos. Isso aqui está nos distraindo de quê? Alguém pode falar? Querem dividir os IFs. O IFPA, querem dividir ele em 3, parece, não é isso, gente? Vocês tomaram conhecimento? Imaginem... Tomamos conhecimento e nos recusamos, pelo que eu entendi. Não, com certeza. Só que até onde vai a minha recusa e até onde vai o aceite por parte do governo da minha recusa? Esses são meus... Eu me recuso, mas e aí? Aí tu imagina se o governo usa esse negócio do PIT para justificar a minha remoção para um campus, por exemplo, vão dividir o IFPA, aí vai ter uma reitoria aqui em Belém, me perdoem se eu estiver mal informado, vai ter uma reitoria lá em Marabá, pelo que eu me lembro, né? E teria uma reitoria, não sei se é lá para o Tapajós, me perdoem, Santarém, não sei, aqui de cabeça. Eu vi, tu diz direitinho, não acho aquilo ali interessante, entendeu? Eu acho que vai dividir para quebrar, enfim. Agora, imaginem se, por exemplo, 80% dos docentes do campus Belém não conseguem atingir sua carga horária e o governo usa isso como argumento para decidir, então, realmente nós precisamos dividir o IFPA, por exemplo. Não é só o IFPA que ele quer dividir, querem dividir outros também. Né? Eu acho que é fraturar para conquistar, né? Segmentar para poder dominar. E se isso, quem sabe se isso aqui não é um dos passos sistemáticos para ele atingir o objetivo, talvez em médio prazo, longo prazo, porque a curto prazo não vai acontecer por conta da nossa recusa. Muita atenção, a contribuição é fundamental. Essa era a observação pessoal que eu queria fazer. Tem gente que vai dizer, o cara está viajando, né? Tem gente que vai dizer, faz sentido. Tem gente que vai dizer, não, eu acho que não é o caso. Tem gente que vai dizer, poxa, é mesmo. Então, façam a análise de vocês, façam a contribuição da forma mais eficiente possível. E eu acho, Laurini, que a minha fala termina e eu fico aberto às perguntas e vocês conduzem aí como deve ser. Obrigada, Gustavo. São 18h04, né? Eu acho que trabalhamos bastante, temos aí um documento, um quadro comparativo que nenhum de nós pode deixar de dar atenção para que isso possa reforçar, inicialmente, como resultado inicial, reforçar a nossa ação até o dia 23 no SIGA, para que possamos contribuir dentro desse documento, e temos uma outra ação pelo RENEAB e as comissões de heteroidentificação, que é a elaboração de um documento da rede, que eu acho que nós podemos dar atenção para a escrita desse documento específico depois do dia 23, assim que nós terminarmos essa etapa. Porque eu acho que nós podemos, enquanto rede, isso é uma sugestão, tá, meus colegas, investir em que o próximo conselho aborde essa regulamentação da nova resolução. Estamos com um conselho que está saindo agora, então
para que tanta pressa se temos um novo conselho que daqui a pouco pode estar lá e pode estar atuando mais em conformidade com a discussão que está acontecendo no âmbito do IFPA? Desde já te agradeço, Gustavo. Josias, não sei se quer falar alguma coisa, Mábia, meus colegas, está com não você. Deixem para a última... Desculpa, Laurinha, não deixem para a última hora. Esse cigarro vai travar. Tá bom? Tudo bem. Tem alguém que quer falar, levantar a mão, ou nós vamos nos despedir aqui, é 18h06. Pode falar, Mábia. Eu só queria chamar a atenção de vocês para o artigo 30, para vocês prestarem atenção quando forem preencher, que diz assim: poderão ser contemplados na mesma regra do artigo 26. O artigo 26 é aquele que fala de coordenação lá de curso, sabe? Ocupantes de funções gratificadas, atividades de gestão não gratificadas, que é isso que interessa para nós, e presidentes de comissões. Quer dizer, por mais que a gente não tenha gratificação como coordenador dos NEABs ou NEABIs, né? Isso aqui é um artigo bastante interessante para a gente, né? Sim. Quando fala que relaciona a gente com as atividades de gestão, isso está completamente alinhado com a resolução 111, né, da criação da rede e tudo mais. Agora fala assim, né? Atividades de gestão não gratificadas e presidentes de comissões. Aí os presidentes de comissões se enquadram nisso. Mas quando fala os presidentes de comissão, no nosso caso aqui, que nós somos da Comissão de Heteroidentificação, a gente sabe que tem muita gente que trabalha muito além dos presidentes. Nas comissões locais, por exemplo, tem a figura dos secretários, que muitas vezes ocupam o lugar do presidente por alguma razão. Então, não sei se fazer alguma observação aí para que essa regra também fosse estendida para as comissões permanentes do IFPA, de modo geral, talvez, não só para os presidentes. Não sei, analisem o artigo 30 e vejam o que vocês acham dele. Okay. Posso, Laurinha? Pode, claro. No caso da CPPD, a gente já está diretamente contemplado por esse artigo aí. O pessoal no grupo ontem estava questionando, eu não pude me manifestar porque eu estava ocupado numa outra reunião, mas nós já estamos contemplados aí. No caso, Maria, do que você falou, é só você acrescentar no texto. Inclusive, secretários, quando na substituição do coordenador, do presidente e demais cargos congêneres. Esse tipo de expressão abre muito espaço para que você se inclua numa coisa que, a priori, você não foi contemplada. E também você pode mexer, inclusive, nos limites temporais, porque, como eu disse, a Resolução 983, ela é silente com relação a limites temporais, com exceção da carga horária de sala de aula. Com exceção disso. No resto, ela não se manifesta. Então, você pode dizer, não, olha, eu acho que de 10 a 12 é pouco. Tem que ser de 12 a 14. Você sugere. Tá certo? Ok, Gustavo, te agradeço. Pelo que eu estou vendo, nenhum colega levantou a mão para falar. São 18h09. Eu espero mais uma vez. Velma, pode falar, Velma. Não, gente, eu não ia falar, não. Eu só toquei errado no celular novamente. Tá bom, desculpa. Valeu. Então, gente, Gustavo, sobretudo, muito obrigado mais uma vez. É a segunda vez. Nós já impusemos mais de 5 horas na tua carga horária essa semana, a RENEAB. Você nos atendeu na segunda-feira. E hoje, mais uma vez, atende esses docentes. A gente quer te agradecer essa orientação, a esse toque. E vamos investir, gente, vamos investir nessa construção coletiva. Temos até o dia 23 e vamos construir para podermos estar todos bem no âmbito do IFPA. Muito obrigada, Gustavo, todos aqui que estão presentes, e vamos trabalhar juntos para transformar, para fazer esse IFPA eficiente e humanizado. Muito obrigada, gente, boa tarde. Boa noite, pessoal. Obrigado também pela oportunidade. Tchau, pessoal.